A missão maior da Casa do Pequeno é acolher. O principal é a acolhida. Olhar para a criança e para o adolescente, fazer com que elas desenvolvam o melhor delas aqui dentro. Você simplesmente é criança lá dentro. Você tem que ser criança. Ele frequentou a Casa do Pequeno dos 7 aos 17 anos de idade. Atualmente é produtor de audiovisual aqui no Santuário de Aparecida e trabalha com a gente na Família dos Devotos. No Construindo Gente de hoje, você vai conhecer a história do Gabriel Felipe. Minha mãe criou a gente sozinho e eu tenho mais 2 irmãos mais velhos. Então eram ela e 3 crianças na labuta do dia a dia ali para sobreviver. A gente morava numa casa onde era embaixo de uma outra casa. A casa era muito ruim, era toda mofada, era na parede crua. E a patroa dela não gostava de ir lá por ver a gente naquela situação. Então ela sempre falava: eu vou tirar vocês daí, eu vou tirar vocês daí, eu vou tirar vocês daí. Até que a patroa dela tirou a gente de lá e trouxe a gente para uma casinha melhor. Quando eu completei 7 anos, eu falei: o ano que vem eu vou para casa pequena. A minha mãe, ela morria de medo de um dia ela ter que trabalhar e deixar a gente em casa, deixar a gente correndo perigo sozinho, sem aos olhos dela. Mas sabia ela que ela estava entregando a gente para outra mãe. Todo mundo gostava do Gabrielzinho. Ele era muito pequenininho, muito magrinho. Ele tinha problema de respiração. Então a gente tinha todo um cuidado com ele. E quando chovia, se ele estava lá no pátio, e aí nós não tínhamos a estrutura que nós temos hoje, passava a água, alguém tinha que pegar o Gabriel. Ele não podia pisar na água. Então a gente pegava o Gabriel, pulava a água para ele não se molhar. Porque ele tinha todo um cuidado com ele. E tinha uma irmã que ela sempre me esperava na porta do refeitório para colocar farinha de pastoral na minha comida, porque eu sempre fui muito magrinho, a vida inteira sempre muito magrinho. Acho que por causa da genética, minha mãe também sempre foi muito assim. E ela colocava essa farinha de pastoral na minha comida para ver se dava uma sustância. Quando eu entrei, eu comecei no pintura em tecido. Então pintava pano de prato, essas coisinhas assim. Daí, quando descobriram que eu tinha bronquite, e daí as tias lá, as monitoras falaram assim: não, ele não pode ficar no pano de prato, no pintura em tecido, porque isso vai fazer mal para ele. Fui para argila, e daí lá na argila eu adorei a argila. Fiquei acho que uns 2, 3 anos na argila, daí falei: não, vamos mudar agora. Daí fui pro artesanato e assim foi indo até que eu cheguei no teatro. E daí a gente começou a ensaiar para saltimbancos. Aquela coisa do público, aquela coisa do você se apresentar, você se doar de alguma maneira, você entreter as pessoas. Aquilo me consumiu e falei: é isso que eu quero. Eu quero comunicação para minha vida, eu quero teatro, eu quero trabalhar com comunicação. Ele era uma criança, mas já tinha os objetivos todos traçados na cabecinha dele. Sempre falava que ele queria dar um futuro diferente para a mãe dele. Era isso que ele falava: não, eu quero fazer uma faculdade, eu quero ser o diferencial. Eu decidi realmente trabalhar e fazer uma faculdade quando eu vi minha mãe emprestando R$50 à minha tia para terminar de passar o mês. Porque ela não tinha aquele dinheiro para terminar de sustentar e a gente ter pelo menos um ovo para a gente comer na janta. E daí eu vi aquilo, eu falei: meu, é isso que eu quero pro resto da minha vida, sabe? Eu quero um dia cuidar dela, eu quero um dia dar um conforto para ela. Aí aos 17 anos, ele foi para ser aprendiz lá na Casa das Velas. Aí venceu o contrato de aprendiz, ele foi contratado. E aí depois ele foi para o áudio e vídeo, para o setor de áudio e vídeo. Abri um processo seletivo. Daí lá era com o Rômulo e a Solange. E eu fui com medo, porque eu sempre olhava ele, o Carlinhos, a Jéssica, andando pelos corredores assim. Enquanto eu fazia faculdade, eu falava: eu quero trabalhar um dia com eles. E aí o Gabriel veio, eu fiz entrevista com ele. Todos que vieram fazer estavam aptos a desempenhar
um papel de assistente de produção. A gente perguntava, falei, poxa, o Gabriel ele vai ficar com o Carlinhos, vai trabalhar com o Carlinhos e ele tem uma mala de iluminação que é metade do Gabriel. E assim, a gente olha pela estrutura física do Gabriel e pensa, pô, o Gabriel acho que não vai conseguir levar. E eu olhava pro Gabriel e falei assim, meu Deus, esse menino vai dar conta de carregar essas coisas todas? E ao longo do trabalho, ele foi surpreendendo. Ele mostrou o quanto era forte todos os momentos que ele trabalhava. Como eu fui a última a chegar, né? A equipe já estava praticamente formada, né? E o Neto, a Ludmilla e ele. E ali a gente se encontrou e construiu uma família praticamente. Eu vejo nesse menino uma força de vontade tão grande de vencer, de cuidar dele, de cuidar da família dele, de cuidar da mãezinha dele. Quando você olha para a história dele, a inspiração de vida é que ele vence todos os dias e com essa história ele te inspira a vencer também. A Casa Pequeno, ela me deu a infância que eu precisava ter. Muitas crianças saem dali com as vidas transformadas, pela oportunidade que recebe. E é sempre pelos cuidados de Nossa Senhora. O projeto existe é porque ela permite isso. E não só ela, mas quem contribui também, né, hoje para a família dos devotos. É o amor que vence. Quando a gente tem esse amor, essa família que acolhe, a gente sempre vence.